Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E eu peço que você acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo 8 até o 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Se você veio até aqui nesta noite, eu creio que é muito provável que você está desejoso de viver uma vida com compromisso com Deus. Você está desejoso de colocar esse compromisso com Deus em prática. E quando nós pensamos em compromisso, eu creio que o compromisso mais íntimo que nós vivenciamos é o compromisso entre um homem ou uma mulher, o compromisso estabelecido no casamento. E para que esse compromisso seja duradouro, é fundamental que nós tenhamos uma compreensão correta a respeito do casamento e a respeito do nosso papel como marido e como esposa. Quando a nossa compreensão a respeito do propósito do casamento é equivocada, nós vemos o que acontece com muitas famílias. Para muitos, o casamento é visto como uma oportunidade da pessoa se livrar das amarras dos pais. Para outros, o casamento é visto como uma oportunidade, de repente, de uma ascensão social. E ainda para outros, o casamento é visto como a porta, a saída para uma vida de felicidade. E nós vemos que quando o casamento é visto dessa maneira tão reduzida, muitos acabam enxergando o compromisso como sendo algo eterno até que dure. Eu creio que quando nós nos voltamos para o nosso relacionamento com Cristo, se nós não tivermos uma compreensão correta a respeito do nosso compromisso, mas mais principalmente a respeito de quem são as pessoas envolvidas nesse compromisso, nós fatalmente não viveremos uma vida de plenitude na presença de Deus. Então, nessa noite eu quero observar com os irmãos nesse texto aqui da Epístola de Paulo aos Colossenses, e duas ideias básicas que nós veremos aqui. Que se nós desejamos viver uma vida com compromisso, uma vida plena diante de Deus, se nós desejamos viver essa vida de compromisso, é necessário que nós tenhamos uma visão elevada a respeito de quem Jesus Cristo é. E, em segundo lugar, que nós tenhamos uma visão elevada de quem nós somos em Jesus Cristo. E nós veremos isso no decorrer desse texto. E quando olhamos para a Epístola de Paulo aos Colossenses, ela nos ajuda a compreender o que é viver uma vida de compromisso com o Senhor. Porque quando ele escreveu esta carta, estes cristãos, eles estavam sendo ameaçados no seu compromisso com Deus, a negociar a sua fé em Jesus Cristo, adicionando a Jesus Cristo algumas coisas a mais que alguns falsos mestres estavam entrando naquela igreja. E quando nós olhamos para a Epístola aos Colossenses, nós vemos que aqueles falsos mestres estavam dizendo o seguinte: olha, para você viver uma vida plena, ok, você recebeu a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é só o começo. Para você viver uma vida plena mesmo, é necessário que juntamente com Cristo, você observe
algumas celebrações, algumas datas. Isso nós podemos ver, por exemplo, no versículo 16, quando é dito: portanto, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, aos sábados. Aqueles falsos mestres, eles estavam colocando que para a pessoa viver uma vida plena, uma vida de compromisso com Cristo, era necessário que juntamente com Cristo, um certo cerimonialismo, um legalismo fosse adicionado à pessoa de Cristo Jesus. Esses falsos mestres continuavam ainda neste seu falso erro, dizendo que, olha, para você viver esta vida plena com Cristo, além desse cerimonialismo, é necessário que você preste uma homenagem, você preste uma espécie de culto a anjos. E nós vemos isso no versículo 18, quando o apóstolo Paulo adverte: não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visão, estando cheios de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal. Então o que estava sendo colocado ali era a vida plena, era Jesus Cristo mais misticismo. E por fim, aqui no capítulo 2, nós notamos também que juntamente com Jesus Cristo, eles estavam dizendo: olha, a vida plena, ela tem Jesus, mas é necessário que você deixe de tocar e deixe de consumir algumas coisas, que você vive uma vida certa, com um certo ascetismo no seu viver. E isso nós vemos no versículo 20, quando Paulo diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. Veja, meus irmãos, ao passar por esses versículos, nós vemos que a vida cristã daqueles servos de Deus estava sendo ameaçado, porque a suficiência de Cristo estava sendo colocada em jogo. Porque eles estavam dizendo que uma vida plena era uma vida com Jesus mais legalismo. Era uma vida com Jesus mais misticismo. Era uma vida com Jesus mais ascetismo. E é por isso então que no versículo 8, o apóstolo Paulo vem com uma advertência para aqueles crentes. É uma advertência que vale para nós hoje. Porque se nós desejamos viver uma vida de compromisso com Cristo, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, em primeiro lugar, que nós precisamos ter os nossos olhos muito abertos contra o erro que nos ataca. Veja o versículo 8 que o apóstolo Paulo nos diz: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo diz para aqueles crentes: meus irmãos, abram os seus olhos. Quando ele diz aqui, tenham cuidado, a palavra no grego que ele coloca é: abra os seus olhos, percebam, tomem cuidado para que ninguém venha levar vocês como presa. A figura que ele utiliza aqui é justamente a figura de uma pessoa que está em um contexto de guerra, e ela é capturada por uma rede, levada cativo, e o apóstolo Paulo fala: abram os seus olhos. Nós hoje, muitas vezes nós vivemos uma vida com um compromisso fraco diante de Deus, porque no domingo nós ficamos aqui na igreja, nós ouvimos os ensinamentos da palavra de Deus na escola dominical, os ensinamentos no culto, mas durante a semana nós estamos com os nossos olhos e com os nossos ouvidos muitas vezes voltados para muitos falsos ensinamentos que nós ouvimos na TV, que nós ouvimos no rádio, e muitos falsos ensinamentos, muitas vezes nas conversas nas quais nós estamos envolvidos. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: tomem cuidado com esta armadilha, que está querendo mostrar que Jesus Cristo não é suficiente para a sua vida, porque esta filosofia, este sistema de pensamento, ele é vão e repleto de vãs sutilezas. Ele diz que é conforme a tradição dos homens, tem uma certa aparência de sabedoria, e ele fala aqui também conforme os rudimentos do mundo. No contexto ali de Colossos, o que aqueles falsos mestres eles estavam colocando, havia uma heresia que estava no meio daquelas pessoas,
em que eles estavam dizendo que o acesso à divindade era mediado por seres espirituais intermediários. Então ele está dizendo, olha, para que você tenha acesso a Deus, para que você tenha acesso à divindade, é necessário que você atente para estes seres espirituais, que você preste certa homenagem para eles. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que quando a suficiência de Cristo, ela é ameaçada porque esse ensinamento é um ensinamento vazio, é um ensinamento que pode até ter uma coerência interna, como a coerência que nós vemos nos mitos, mas ele é segundo a tradição humana. E quando ele diz aqui que este ensinamento é segundo os rudimentos do mundo, o que Paulo está dizendo sobre estes rudimentos do mundo é que estes ensinamentos são ensinamentos segundo seres espirituais decaídos, esses ensinamentos são de ordem maligna e demoníaca. Porque não são, como ele diz no final do versículo 8, e não segundo Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, nós escutamos que para nós vivermos uma vida, ou termos um compromisso maior com Deus, nós temos que, ouvimos por aí afora, não na nossa igreja, nós temos de participar de uma campanha disso ou aquilo outro. Ou ainda, nos é dito que para nós termos uma vida plena, uma vida com compromisso maior, é necessário que nós tenhamos uma bênção, uma graça adicional do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que nós tenhamos alguma revelação especial, que alguém nos traga uma mensagem especial vinda da parte de Deus, que não a pregação do Evangelho. E muitas vezes nós achamos o quê? Que, olha, poxa, mas eu vou na igreja e a única coisa que eu recebo ali é o pastor pregando o que está no texto, mas em outro lugar a pessoa me diz que uma certa pessoa trouxe uma revelação especial de Deus para a vida dela, que tem uma bênção, e nós muitas vezes titubeamos e pensamos até, por que isso daí não acontece com a gente? Mas o que a palavra de Deus ela está nos dizendo é que se nós desejamos viver uma vida com compromisso firme diante de Deus, nós precisamos estar com os nossos olhos muito abertos contra os erros que estão ao nosso redor. Nós precisamos estar muito abertos, porque estes erros, eles não vêm até nós de uma maneira inocente, mas eles vêm até nós como uma armadilha, como uma rede que é lançada sobre nós, e você só cai numa armadilha quando os seus olhos não estão atentos para o que está acontecendo ao seu redor. E essa armadilha, quando ela é lançada com tradições humanas, ela é lançada com um certo ensinamento, com uma certa filosofia, mas está repleta de sutilezas, mas no final das contas, é um outro evangelho, e o apóstolo Paulo nos diz, olha, se algum anjo chegar e pregar um outro evangelho para você, o que nós devemos colocar? Anátema, que maldito seja. Você deseja viver uma vida de compromisso com o Senhor? É necessário que os nossos olhos estejam primeiramente abertos para estes erros que estão ao nosso redor, que são tudo menos o ensinamento verdadeiro de Cristo Jesus. Mas Paulo, ele vem aqui no versículo 9, e ele vem aqui a nos mostrar que o antídoto contra o erro não é algum contato com algum ser especial, não é uma revelação especial por meio de alguma profecia, não é uma unção adicional do Espírito Santo, mas ele vem a nos mostrar que uma vida plena, uma vida com um compromisso verdadeiro com Deus, ela passa, em segundo lugar, por termos uma visão elevada a respeito de quem é Jesus Cristo. Veja só o que ele nos diz no versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vem aqui a dizer que este Jesus, a quem aqueles falsos mestres estavam querendo adicionar outros ensinamentos, eles estavam dizendo, olha, em Jesus Cristo, havia até uma heresia nessa época, que era a heresia do docetismo, que dizia que, olha, Jesus Cristo, ele parece que tem um corpo, mas é apenas uma aparência, ele é um ser espiritual. E o que o apóstolo Paulo vem aqui a dizer, ele vem a trazer que, olha, contrária a esta negação da dignidade do corpo,
contrária à negação do valor que o corpo tem, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele nos diz que o Jesus a quem nós servimos, nele habita em corpo a plenitude da divindade. O que ele está dizendo? Que se você deseja viver uma vida plena diante de Deus, uma vida com verdadeiro compromisso, é necessário que você tenha uma visão elevada sobre quem Cristo é. E o que está sendo dito aqui é que quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Deus homem. Jesus Cristo é aquele que encarnou e no seu estado de humilhação assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, mas ele é aquele também que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e está com o seu corpo glorificado porque ele venceu a morte. Jesus Cristo não é um espírito desencarnado, mas ele é o primogênito dentre os mortos. Sabe por que é fundamental nós termos uma visão elevada a respeito de quem Cristo é? Quando nós temos uma visão elevada a respeito de quem Jesus Cristo é, muitas coisas na nossa vida prática como cristãos, elas se modificam. Pense em alguém que você aprecia, alguém que você admira. Se você soubesse que essa pessoa, ela estaria aqui nessa igreja, ou em alguma outra igreja, ou em algum outro lugar, eu tenho certeza que é provável que você reservaria uma parte do seu tempo para ir até aquele local pela consideração que você tem por aquela pessoa. Eu lembro, no meu início da minha fé, no contato com a fé reformada, eu lembro de uma vez de ouvir de um pastor que ele ia fazer um lançamento, pastor da nossa igreja, ia fazer um lançamento do seu livro, e era lá no Belenzinho, eu morava no Capão Redondo, era bem distante, ia ser num sábado, às 8 horas da manhã que ia começar o evento. Pela admiração que eu nutria por aquele pastor, e que eu nutro ainda hoje, o reverendo Augusto Nicodemos, e pelo conhecimento que eu gostaria de obter daquilo que ele colocou, eu saí da minha casa, juntamente com outro amigo, e fui até lá para ouvir, e quis ter o privilégio de cumprimentar aquele irmão, por conta da admiração que eu tinha por ele. Agora, pensa só, se você soubesse que no Maxi Shopping, Jesus Cristo estaria presente ali, eu tenho certeza que você largaria tudo, eu espero pelo menos, e você iria para ver, queria ver Jesus Cristo. Mas observe só, nós já participaremos da ceia do Senhor. E nós cremos na presença espiritual de Jesus Cristo. Quando nós temos uma visão pequena a respeito de quem Jesus Cristo é, nós, por exemplo, negligenciamos a nossa frequência à igreja. Nós negligenciamos a importância de estarmos aqui, porque nos esquecemos que Jesus Cristo nos disse o quê? Olha, não deixem de congregar, como é costume de alguns, quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Quando nós temos uma visão pequena a respeito de Jesus, a maneira como nós lidamos com os nossos irmãos, nós lidamos com uma certa indiferença. Porque nós ignoramos aquilo que Jesus Cristo disse, de que os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas também quando nós temos uma visão pequena a respeito de quem Cristo é, nós muitas vezes não damos a importância de nós fazermos a nossa pública profissão de fé. E frequentamos a igreja muitas vezes como simpatizantes, e nos esquecemos que Jesus Cristo nos diz que aquele que se envergonhar dele, ele se envergonhará dessa pessoa diante do Pai no último dia. Agora observa, quando nós temos uma visão elevada de que Jesus Cristo é o Deus homem, quando nós temos uma visão elevada a respeito de quem Jesus Cristo é, tudo aquilo que nós desejamos fazer é estar onde Jesus Cristo está. Nós desejamos estar na casa de Deus, porque ali Jesus Cristo manifesta a sua graça a nós por meio da exposição da sua palavra, por meio da comunicação dos benefícios alcançados na cruz, quando participamos da encenação do seu sacrifício, como o pastor nos disse aqui na mesa do Senhor. Quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo é apenas um exemplo moral?
Jesus Cristo é apenas aquele exemplo que você busca se espelhar? Ou Jesus Cristo é apenas um grande líder ou um grande mestre, como nós vemos em muitos livros espalhados nas livrarias? Porque dependendo da visão que nós temos a respeito de Cristo Jesus, o nosso compromisso com Ele será diretamente impactado. E nessa noite a palavra de Deus, o que ela nos convida, é que se nós desejamos viver esta vida plena diante do Senhor, uma vida de compromisso diante da presença dEle, nós precisamos ter uma visão elevada de quem é o nosso Redentor. Porque esse nosso Redentor, a quem nós lembraremos daqui a uns poucos momentos, Ele é aquele Deus que se fez homem, mas é aquele que venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós também a venceremos. Ele é aquele que venceu o mundo e que nos diz: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele é aquele que, quando nós pecamos, é o advogado que está a interceder por nós para perdoar os nossos pecados. Quem é Jesus para você? Porque saiba que a visão que você tem de quem é Jesus vai ter um impacto direto sobre a visão que você tem a respeito de quem você é. Observe só o que o versículo 10 nos diz da palavra de Deus. Também nele vocês receberam a plenitude. Se os irmãos lessem na Ara, lá está dito: porque vocês foram aperfeiçoados nele. O que o texto da palavra de Deus está dizendo é algo a respeito do nosso estado hoje. Aqui é o único local nas epístolas de Paulo em que ele se refere ao estado da nossa vida como um estado de perfeição, não uma perfeição ainda a ser alcançado. Mas ele nos diz que pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo Jesus, nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele nós recebemos a plenitude de vida. Também nele nós estamos aperfeiçoados. Quando alguém pergunta para você quem você é, ou quando pergunta para a gente, o que geralmente a gente responde, né? Às vezes nós respondemos, damos uma resposta em função da nossa profissão. Eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado. Nós tendemos a associar a nossa identidade com as coisas que nós fazemos. Trazendo para a nossa vida espiritual, em especial nós que somos reformados, uma das doutrinas verdadeiras que nós afirmamos a respeito do estado do homem decaído é a doutrina da depravação total. E a doutrina da depravação total nos diz que a queda, ela afetou o ser humano na totalidade do seu ser. Por isso que nós necessitamos de uma redenção plena. Não foi apenas um efeito, uma queda no nosso contato com Deus, mas a totalidade do nosso ser, a maneira como nós pensamos, sentimos e agimos, foi afetada pelo pecado. Mas, lembre-se, se nós desejamos viver uma vida plena, nós precisamos estar muito atento aos erros que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós podemos distorcer uma verdade bíblica e transformá-la em uma heresia. E nós podemos fazer isso com a doutrina da depravação total, dizendo o seguinte: olha, nós aprendemos que o ser humano ele é totalmente depravado, então olha, na minha vida é isso aí mesmo, eu sou um pecador, essa minha luta com o pecado, eu sempre vou fraquejar porque essa é a condição do ser humano. Essa é a condição do ser humano caído. Mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito de nós, ela nos diz que por nós termos sido unidos a Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Porque em Jesus Cristo habita a plenitude da divindade corporalmente, e nós estamos unidos a Ele, nele nós recebemos a plenitude. Nós precisamos enxergar a nossa vida como sendo um já e um ainda não. A obra do Senhor já começou na nossa vida, mas nós ainda lutamos com a presença do pecado ao nosso redor. Mas quando nós temos uma visão elevada de quem nós somos em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza que podemos manter este compromisso, porque no final das contas, este compromisso não está firmado pelos nossos próprios esforços,
mas por aquilo que Jesus Cristo conquistou e aplicou à nossa vida. Quando Deus ele olha para nós, Ele não olha para nós baseado e nos aceita nos nossos próprios méritos, mas Ele olha para nós e nos aceita nos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Como que você tem vivido a sua vida cristã? Você tem compreendido que você é alguém que desfruta de uma vida plena diante da presença do Senhor? Ou de alguém que é um escravo do pecado? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos servos do Senhor. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida e por conta disso nós podemos viver uma vida de plenitude. Se nós desejamos viver uma vida com compromisso firmado no Senhor, é fundamental que nós tenhamos uma compreensão plena da vida que nós temos diante do Senhor. Porque esse Deus a quem nós servimos, o texto continua a nos dizer algo a respeito dele. No final do versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz que ele, Jesus, é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele vem aqui a reafirmar algo a respeito da grandeza de Jesus Cristo, que é o Deus, o homem. E diante daquele contexto, aquelas pessoas muitas vezes se sentiam intimidadas por estes seres espirituais, que os falsos mestres estavam dizendo que eles deveriam prestar culto. Mas o que Paulo vem dizer na palavra de Deus é que Jesus Cristo, este Deus homem, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Ele é o cabeça, Ele é o chefe, Ele é aquele que tem o controle sobre todos os seres espirituais, não apenas os anjos eleitos, mas os seres caídos, os espíritos malignos e os demônios. Qual que é a implicação que isso deveria ter para a nossa vida? Há muitos cristãos, por incrível que pareça, que hoje têm medo de olho gordo. Há muitos cristãos que têm medo de alguma obra de feitiçaria ou qualquer coisa que seja feita. Alguns crentes que têm medo, inclusive, de, pode parecer até estranho, de fantasma ou coisa parecida. Crente que tem medo de escuro. Crente que tem medo de tudo que possa o assombrar. A palavra de Deus, ela está nos dizendo que o Cristo a quem nós servimos, Ele tem tudo debaixo do seu controle. Quando nós lemos na Epístola aos Hebreus, nós vemos quando é dito ali, do autor aos Hebreus, falando sobre a grandeza de Cristo Jesus, ele nos fala que Jesus Cristo herdou o nome acima de todo nome. Jesus Cristo é superior aos anjos. Ele tem o controle desses anjos que são seus ministros, seus mensageiros, daqueles que hão de herdar a salvação. Ele nos mostra também aqui o controle pleno do nosso Redentor sobre a realidade espiritual. Você deseja viver uma vida de plenitude diante da presença do Senhor? Esteja com os seus olhos abertos para o erro. Em segundo lugar, tenha e cultive uma visão elevada a respeito de quem é Jesus Cristo. Em terceiro, tenha uma visão elevada de quem você é, meu irmão e minha irmã, por você estar unido a Cristo Jesus. Porque o texto, ele vem aqui, e nós falaremos brevemente dos versículos adiante, ele nos mostra a base e a razão da nossa plenitude. Como que esta plenitude de vida que nós desfrutamos, ela se manifesta no nosso viver em função daquilo que Cristo ele fez por nós. No versículo 11, ele vai nos mostrar que eu e você, nós podemos participar logo aqui na sequência da ceia do Senhor, porque a vida que nós desfrutamos, ela é plena pelo fato da purificação que nós recebemos do Senhor ser uma purificação plena. Veja o que nos é dito no versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Para que
um menino para que um homem fizesse parte da comunidade da aliança. Nós vemos ali no Antigo Testamento, nas sombras daquele rito, uma pequena parte do seu corpo era cortada, simbolizando a remoção da imundícia, a remoção do pecado. Mas nós vemos o quanto aquelas pessoas falharam. E a palavra de Deus vem a nos dizer que hoje, como cristãos, nós não recebemos aquela circuncisão da carne, mas a circuncisão que é feita por nós, que é aplicada à nossa vida. Ele nos diz aqui, não por uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. No Antigo Testamento, era apenas uma parte do corpo do homem que era removida para que ele fizesse parte do povo da aliança. Eu e você podemos participar agora da ceia do Senhor como povo da aliança, porque não foi apenas uma pequena parte do nosso corpo, mas foi a totalidade do nosso corpo que foi circuncidado, porque Jesus Cristo, que foi circuncidado como criança, ele também ali passou por essa circuncisão do corpo na cruz do Calvário. Eu e você podemos participar da ceia do Senhor, porque no local de um coração de pedra, foi removido esse coração de pedra e foi colocado um coração de carne. No local onde havia pecado, a totalidade do nosso ser foi redimida, porque nós recebemos a circuncisão do corpo que foi realizada por Cristo, que é a circuncisão de Cristo Jesus. E a implicação prática para a nossa vida é que a purificação que nós temos é uma purificação plena. A separação que nós temos do mundo, ela é uma separação plena. Mas uma segunda vantagem que nós temos deste relacionamento com Cristo, nós vemos no versículo 12. Porque não é apenas uma purificação plena que nós temos, mas no versículo 12 nós veremos também que nós recebemos uma nova vida plena no Senhor. Versículo 12 diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aqui ele nos mostra que se no Antigo Testamento, para fazer parte da comunidade da aliança, nós tínhamos a circuncisão, no Novo Testamento nós temos o batismo. E o que ele está nos mostrando aqui é que, quando somos batizados no Senhor, a nossa vida passada é colocada de lado. Os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E a vida que nós desfrutamos é a vida daqueles que foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sabe por que eu e você podemos participar da ceia do Senhor? Porque nós desfrutamos de uma vida plena. A vida que nós já desfrutamos aqui hoje é uma vida eterna. Ainda que os nossos corpos morram, nós um dia seremos ressuscitados. E da mesma maneira que em Cristo está no seu estado glorificado, nós também receberemos o nosso novo corpo, o corpo da ressurreição, o corpo glorificado onde habitaremos no novo céu e na nova terra. Esqueça o seu passado. Não se aproxime diante da mesa do Senhor, olhando para o seu passado, mas olhe para a vida presente, para a vida de alguém que foi ressuscitado com Cristo Jesus e, portanto, para alguém que pode viver com novidade de vida diante da presença do Senhor. Nós sabemos que uma parte da ceia é o autoexame. Não nos é dado a liberdade de nós não participarmos do pão e do cálice. A palavra de Deus ali diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Autoexame e participação. Sabe por que nós podemos nos aproximar com o coração tranquilo diante do Senhor? Porque, além da purificação perfeita, além da nova vida plena que nós desfrutamos também de um perdão pleno diante da presença do Senhor. É o que nós vemos aqui a partir do versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Nós sabemos que quando nós entramos em contato com a lei, o pecado ele salta aos nossos olhos. A lei ela não nos foi dada, ela não foi dada no Antigo Testamento para que o homem tivesse preceitos, através da observância deles, para que essa pessoa pudesse obter a salvação. A lei ela nos foi dada como um pedagogo para mostrar a necessidade que nós temos de um Redentor. A lei ela nos foi dada para nos mostrar os 10 mandamentos que nós temos, a carência que nós temos deste Redentor. E a palavra de Deus aqui, ela vem a nos dizer que Deus, através de Cristo Jesus, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida. E essa vida que Ele nos deu é uma vida marcada pelo perdão dos nossos pecados. Veja, até antes da obra de Cristo ser realizada, nós vemos lá no texto de Apocalipse, no capítulo 12, Satanás, ele tinha acesso à presença de Deus. E lá nesse texto de Apocalipse 12, o que é dito a respeito de Satanás, o dragão, a antiga serpente, o que ele fazia de dia e de noite era, acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Um anjo vem ali anunciar a alegria que havia no céu pelo fato do dragão ter sido expulso. Veja, até antes da vitória de Cristo sobre a morte, do sacrifício dele sobre a cruz, ele tinha do que nos acusar. Porque nós vemos que Deus disse que a alma que pecar, esta morrerá. No dia que vocês comerem do fruto da árvore, certamente vocês morrerão. Adão e Eva morreram imediatamente? Não. Quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, quem que morria no lugar do pecador? Era um animal imaculado, uma vítima inocente que morria no lugar dele. Mas quando Jesus Cristo veio, a justiça de Deus foi cumprida perfeitamente no seu Filho Jesus Cristo. A justiça de Deus contra o pecado da humanidade, os pecados passados, presentes e futuros, foram ali lançados sobre ele, e ele se fez pecado por nós, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, plenamente perdoados diante da presença de Deus. Eu e você podemos participar com a nossa consciência tranquila, é porque nós obtivemos um perdão pleno do nosso Redentor. Porque o escrito de dívida que constava contra nós, aquele escrito de dívida que Satanás podia entrar diante da presença de Deus e nos acusar, a palavra de Deus nos diz que Deus o encravou na cruz do Calvário, na cruz do seu Filho Jesus Cristo. E o texto da palavra de Deus continua a nos dizer que esta vida plena que nós temos por estar em Cristo é uma vida de purificação plena, de nova vida plena, de perdão pleno, mas ela também nos mostra que a vida que nós desfrutamos é uma vida de proteção plena. Veja como no versículo 15 o apóstolo Paulo nos diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Veja, Paulo passa aqui a mostrar sobre o que aconteceu quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, o que aconteceu no reino espiritual. O que nos é dito aqui a respeito da pessoa de Cristo Jesus, aqueles falsos mestres estavam querendo dizer, olha, vocês precisam prestar certos cultos a anjos, para que vocês possam ter acesso à plenitude da divindade. Mas o que Deus está dizendo aqui por meio do apóstolo, é que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o que Ele realizou foi uma vitória completa sobre o reino das trevas. E da mesma maneira, quando um general romano expandia as fronteiras do império, um dos prêmios que ele recebia na sua condecoração quando ele voltava para Roma, era uma entrada triunfal, onde nesta entrada triunfal, os seus inimigos eram levados nus, eram expostos à vergonha, eram despidos de todas as suas armas, de todas as suas vestimentas, e esta entrada triunfal marcava a vitória e a expansão do império conquistado por aquele general.
E o que é mostrado aqui sobre Cristo Jesus, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um homem frágil, um homem morrendo. Mas o que estava acontecendo ali, o que nos diz, era a vitória de Cristo sobre os principados e potestades. Vitória essa que mudou o próprio cenário das regiões celestiais, quando em Apocalipse 12, ali nos é dito que o dragão foi expulso, a antiga serpente, e lá nos é dito: ai de vós, moradores da terra, porque o dragão desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu e você não temos o que temer. As coisas estão difíceis. A palavra de Deus está nos dizendo que nós pertencemos ao lado vencedor. As coisas, elas estão temerosas diante de nós, nós pertencemos ao lado que entrou triunfante nesta batalha. E por conta disso, é que nós podemos nos achegar aqui diante da presença do Senhor. E uma das maneiras, através das quais nós expressamos o nosso compromisso com o Senhor, é obedecendo aquilo que Ele nos ordenou. E as duas ordenanças que Ele nos colocou em Sua palavra, nós vemos que foi o batismo e a ceia do Senhor. Quando Ele estava reunido ali com seus discípulos no cenáculo, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, Ele tomou o pão, o partiu, Ele também pegou o cálice e falou o que aquilo representava, e disse para que os discípulos fizessem isso em memória dele. Nós estamos aqui nessa noite e, assim como eu creio que você deseja viver esta vida com um compromisso pleno diante do Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos com os nossos olhos abertos, que nós cultivemos uma visão elevada de quem é o nosso Redentor, que nós tenhamos também uma visão elevada de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos pessoas que foram perfeitamente purificadas. Nós somos pessoas que receberam um perdão pleno, que têm uma vida nova plena, e as pessoas que estão do lado vencedor, que receberam uma proteção plena desse Redentor.